vamos para a nossa quarta aula. Hoje falaremos sobre limites infinitos e limites no infinito. Então, vamos aos trabalhos infinitos. Vamos considerar essa função f definida em R menos o zero, indo para R, a função dada da seguinte forma: f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Observe que se eu pegar x igual a 1, quando eu substituir aqui, eu vou encontrar 1 dividido por 1, que vai dar 1. Ou seja, f de 1 é igual a 1. Agora, se eu pegar 1 sobre 10, seja um décimo, colocar aqui no lugar do x, ao elevar um décimo ao quadrado, isso vai me dar, eu vou ter a seguinte expressão, vai ficar aqui 1 sobre 100, eu estou levando 10 ao quadrado. Fazendo isso, a gente sabe que isso vai dar 100, porque eu conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. Então, para um décimo, eu tenho que a sua imagem vai dar 100. Usando o mesmo raciocínio, se eu pegar 1 sobre 100, substituir no x e proceder da forma como eu falei, a gente vai encontrar 10.000. Ok? 1 sobre 1.000, eu vou encontrar aqui 1 milhão. Vamos agora pegar o menos 1. Bom, menos 1, colocando aqui, como x está ao quadrado, o resultado vai ser 1. Se eu fizer da mesma forma como fiz acima, agora considerando os valores negativos, como x está ao quadrado, então eu vou ter quase que uma cópia, né? Aqui da primeira tabela, só que agora com o sinal contrário. Fazendo isso, a gente nota que nessa primeira tabela, eu peguei o valor 1, fui diminuindo, ou seja, eu estou se aproximando de zero pela direita. Quando eu faço isso, a gente pode notar que a f de x está crescendo indefinidamente. Então, quanto mais próximo de zero estiver o x, maior será o valor da f de x, tá bom? Nesse caso, a gente está dizendo aqui que a f de x vai para mais infinito, ela cresce indefinidamente. Quando eu fizer o x tendendo a zero pela esquerda, seja 1 menos um décimo menos um centésimo, novamente eu estou fazendo o x se aproximar de zero, agora por valores menores que zero. Entretanto, quando a gente substitui na função, a gente nota também que a função cresce indefinidamente. Tendo isso, ou seja, aqui facilita um pouco, né? Observe que aqui está o zero. Quando eu pego os valores tendendo a zero pela esquerda, eu considerei esses valores que está na tabela inferior. A gente tem que a função cresce indefinidamente. Quando eu pego a tabela, a parte superior, veja que eu comecei do x, fui diminuindo o seu valor e se aproximando de zero pela direita. E a função foi também crescendo indefinidamente. Nesse caso, considerando as tabelas, notamos que quando o x se aproxima de zero, tanto pela esquerda quanto pela direita, f cresce indefinidamente. Assim, dizemos que f tende ao infinito quando o x se aproxima de zero e simplesmente escrevemos o limite da f de x quando o x tende a zero é mais infinito. Ok? Se a função f cresce ou decresce indefinidamente quando o x se aproxima de um número real a, dizemos que f tem limite infinito em a e escrevemos o limite da f de x quando x tende a é mais infinito ou o limite da f de x quando x tende a é menos infinito. E temos limite infinito.
Novamente, esse limite não existe, porque para o limite existir, eu teria que ter aqui um número real L. Entretanto, eu não tenho um número real L. Eu tenho aqui um símbolo que indica que a função cresce indefinidamente. Então, o limite não existe. Ok. Eu coloquei aqui essas 3 observações, que é importante a gente guardá-las. O limite de f não existe, é a primeira. A segunda, se limite da f de x quando x tende a A é igual a L, e esse L é diferente de zero, e o limite da g de x quando x tende a A é igual a zero, então o limite quando x tende a A do quociente vai ser ou mais infinito ou vai ser menos infinito. Agora vamos ver aqui quando ocorre o limite no infinito. Novamente vamos considerar a função f de r menos 0 em r, definida por f de x igual a 1 sobre x ao quadrado. Observem que, se eu pegar o x, considerar x igual a menos 1 e substituir aqui, como está ao quadrado, 1 sobre 1 vai dar 1. Se eu pegar agora o menos 10 e colocar no lugar do x, ou seja, substituir no x, como está ao quadrado, menos 10 ao quadrado vai dar 100. Então, se x é menos 10, f de menos 10 vai dar 1 sobre 100. E assim vai. Se eu considerar menos 100, eu vou encontrar 1 sobre 10.000. Tá bom? Agora, pegando x igual a 1, eu vou ter que o f de 1 é 1, f de 10, ou seja, se o x for 10, o f de 10 vai dar 1 sobre 100. Se você pega x igual a 100, o f de 100 vai dar 1 sobre 10.000. E aí, também, pelas tabelas, a gente nota que quando o x cresce, observe agora que o x decresce, e quando o x decresce indefinidamente, a função está se aproximando de zero. Quando o x cresce indefinidamente, a função tende a zero. Então, vamos escrever isso. Pelas tabelas, notamos que quando o x cresce e decresce indefinidamente, f se aproxima de zero. Neste caso, dizemos que f tende ao limite zero quando x cresce ou decresce indefinidamente. E simplesmente escrevemos limite, quando x vai a mais infinito, de 1 sobre x ao quadrado é zero. Limite de 1 sobre x ao quadrado quando x decresce indefinidamente é zero. Ok? E aí temos a definição. Se a função f tem limite L quando x cresce ou decresce indefinidamente, dizemos que f tem limite no infinito. E escrevemos o limite da f de x é igual a L, se x cresce indefinidamente, ou o limite da f de x é igual a L quando x decresce indefinidamente. Tá bom? Temos aqui, como consequência das definições aí de limite infinito e limite no infinito, temos as assíntotas. Assíntota horizontal e temos as assíntotas verticais. Bem, primeiro vamos ver aqui a assíntota horizontal. A reta y igual a L é uma assíntota horizontal do gráfico de f se pelo menos uma das seguintes condições for satisfeita. O limite da f de x quando x cresce indefinidamente é L, ou o limite quando x decresce indefinidamente da f de x é igual a L. Se uma das duas condições acontecer, a gente tem uma assíntota horizontal. Ou seja, se você tem limite no infinito, você vai ter uma assíntota horizontal. Essas assíntotas, elas são importantes porque está dizendo que o gráfico dessa função, quando x cresce indefinidamente, vai ter uma reta L, onde, se o gráfico estiver abaixo dessa reta, se x cresce indefinidamente,
o gráfico vai continuar abaixo. Se o gráfico estiver acima dessa reta L, a reta L está aqui, se o gráfico estiver acima, quando o x cresce indefinidamente, o gráfico também vai permanecer acima, ok? É importante a gente ter essa noção aí geométrica. E por fim, temos a assíntota vertical. Bem, a reta x igual a A é uma assíntota vertical do gráfico de f se pelo menos uma das seguintes condições for satisfeita. Quando o x se aproximar de A pela esquerda, se o limite da f for para mais infinito, x igual a A é uma assíntota vertical. Ou, quando x tender a A pela esquerda, o limite da função for para menos infinito. Se x tender a A pela direita, o limite da f for para mais infinito. Ou, se x tender a A pela direita, o limite da f for para menos infinito. Se acontecer uma dessas quatro situações, a gente diz que a reta x igual a A é uma assíntota vertical do gráfico de f. Novamente, quando x tende a A, ou o gráfico vai descer, ou o gráfico vai subir. Entendeu? É basicamente isso. Ok, gente? Então é isso. Até a próxima aula e bons estudos.